Salve, salve concurseiro, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer a correção da redação para a Polícia Militar de Alagoas, cargos de oficial e soldado. Meu nome é André, meu Instagram está aqui embaixo, Prof. André LP, e vem comigo para a gente fazer a correção dessa prova, dessa redação. Um aluno meu, mentorado, escreveu para esse concurso, que vai ser um concurso muito concorrido, mas espera só que você pode conquistar a sua vaga e tornar a ser policial militar de Alagoas. Beleza? Vamos lá. Redação para a Polícia Militar de Alagoas. Primeira coisa que eu preciso observar é a fórmula de correção, tá? Fórmula de correção que vai ser utilizada pela banca Sebrasp é uma fórmula diferente do concurso 2021. Lembrando que no concurso 2021 a gente teve a redação para o cargo de oficial e não teve para o cargo de soldado, certo? No cargo de oficial, né, houve uma mudança na fórmula. Anteriormente, era 2 vezes o número de erros dividido por total de linhas. No concurso de agora, o concurso de 2026, o edital traz uma mudança bem expressiva. Será agora 6 vezes o número de erros divididos pelo total de linhas. Ou seja, você tem que ter mais cuidado com o que você vai escrever, mais cuidado em relação aos erros gramaticais, a sua sintaxe, concordância, regência, pontuação, crase, do que o ano passado, aliás, do concurso passado, onde havia essa fórmula diferente, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem escrever, façam 30 linhas, né? Façam as 30 linhas, cuidado com os períodos muito longos, cuidado com as formas inversas, sempre escrevam formas diretas, utilize as palavras-chave que a redação, o tema da redação vai tratar, porque só assim é mais fácil vocês não errarem, tá bom? Então, muita atenção à fórmula de correção, tá? Para não perderem pontos. Lembrando que para ser aprovada nesse cargo, nesses concursos, né, nesses cargos, você deve atingir a nota mínima de 15 pontos, contando que a prova total são 30 pontos, certo? Então, muita atenção a esse detalhe. A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. Olha, tem alguns critérios. A pontuação é 30 pontos, como eu já falei. Terá 2 maneiras de corrigir, que é a nota de conteúdo e a nota gramatical, que é o número de erros, tá? A nota de conteúdo basicamente já está dizendo, né? Você tem que ter cuidado com o que você está escrevendo, né? Cuidado com os argumentos, cuidado para não tangenciar o tema, para não fugir ao tema, né? Então, primeiramente você precisa saber o que é o tema, interpretar o tema, entender o que ele quer, o que a banca quer, através daquelas 2 perguntas que sempre a banca faz. Então tenha cuidado para não tangenciar o tema, para não fugir ao tema, porque isso vai custar sua aprovação. E em contrapartida, você precisa também prestar atenção ao número de erros, ou seja, grafia, morfossintaxe, o seu vocabulário, tendo aquele cuidado de não escrever coisas que firam direitos humanos, né? Tendo cuidado para escrever as palavras da maneira correta, utilizar os porquês corretamente, o mas e o mais, né? Tudo que vocês já sabem da língua portuguesa. Então é muito importante observar. É mais importante ainda, eu diria, você observar o número de erros para errar o menos possível do que o conteúdo em si, tá? Não estou dizendo aqui que você vai abandonar a argumentação, até porque o texto é dissertativo argumentativo, mas tenha cuidado para não cometer erros bobos. A gente vai ver aqui que erros bobos podem custar a sua aprovação, certo? Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local, mas isso aqui vocês não vão fazer, tá bom? Então, tenham cuidado com esses detalhezinhos, tá? Porque eles vão fazer parte da aprovação. A nota, que a gente já falou, qual era a nota, o tipo
de fórmula que é utilizada, certo? E obtiver maior ou igual a 15 pontos, né? É necessário que você pelo menos tire 15. Anota pela metade, os 5, né, de 10 da prova para você ser aprovado na discursiva, né? Então ainda existe essa possibilidade de você não ser aprovado na discursiva, de você cair na fase da discursiva, e ela também será eliminatória e classificatória. Ou seja, se você tirar uma nota muito boa na redação, você pode conquistar várias posições no ranking e ficar pela primeira turma, né? Que é o que eu quero que aconteça, que você também quer que aconteça, tranquilo? Olha só esse tema que eu trouxe para esse meu aluno: trânsito entre a civilização e a barbárie. É um tema que tem a ver com segurança pública, né? E dá para você falar sobre muitas coisas nesse tema. Olha só, preste atenção ao comando da questão. O trânsito como fator de ampliação da violência urbana. Ou seja, você deverá falar sobre isso. Onde, professor? Deverá falar no texto todo. Mas eu indico que você escreva na parte dos desenvolvimentos, certo? Você vai introduzir seu texto, um parágrafo para a introdução. No desenvolvimento 1, você vai falar sobre o ponto 1. E no desenvolvimento 2, no ponto 2. E mais um parágrafo para concluir. Completando assim 4 parágrafos e 30 linhas. Qual a média de linha por parágrafo? Introdução de 5 linhas. E desenvolvimento 1, 7 a 8 linhas. Desenvolvimento 2, a mesma coisa. E a conclusão de 7 a 8 linhas. Dá para fazer? Dá para fazer tranquilamente, eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui o tema, vocês podem utilizar esse tema para outras provas, para outros concursos, para teste, né? Para estudar antes da prova. É um tema interessante. E a gente vai ver agora como ele veio, né? Como o aluno trouxe esse tema. Olha só, esse aqui é o texto na íntegra do meu aluno, certo? E o que é que a gente precisa observar? Eu vou colocar aqui a tela toda para você observar o texto e ver as nuances, ver o que é que você pode evitar e o que você deve fazer, certo? Então vamos lá, que é o texto. Tá bonitinho aqui para vocês, dá para ver tranquilo. E eu vou fazer aqui os comentários como se eu estivesse ao seu lado, corrigindo ao seu lado como um laboratório de redação. Vamos lá. O trânsito é um fator recorrente na realidade de muitas pessoas. Ponto. Ele colocou o ponto aqui. Diante disso, é fundamental analisar a forma como ele se comporta como fator de ampliação da violência urbana. Dessa forma, tratar de ações preventivas voltadas a um trânsito mais humano é imprescindível, visto que tais mecanismos podem reduzir modos de violência. Ainda assim, devem existir normas que disciplinem certas condutas. Até aqui é o parágrafo de introdução, certo? Até aqui é a minha introdução. Deixa eu colocar essa cor aqui que eu acho até interessante para a gente fazer a correção. Beleza, até aqui. Aqui é a minha introdução. O que é que eu devo observar? Aqui a paragrafação está ok, tá? É a distância que eu indico para meus alunos, né? Até aqui está ok. A letra é a letra de forma. Você pode utilizar essa letra de forma, é tranquilo. Só deve ter o cuidado de diferenciar o maiúsculo do minúsculo, né? Ele fez aqui a diferenciação, ficou muito bom, tá? Uma palavra não está tão distante da outra, né? É algo também que você deve observar, porque se você colocar uma palavra muito distante uma da outra, pode ser que o examinador, né? Lembrando que no edital diz que são 2 examinadores, 2 professores vão fazer a correção. Eles podem achar que você está querendo ganhar linhas, tá? Ganhar espaço. E isso pode significar uma questão de você não ter o conteúdo suficiente para a redação, certo? O tema é sobre o trânsito, né? Trânsito da civilização barbária. Então,
as palavras-chave é trânsito, civilização, sociedade, barbárie. Então, todas essas palavras estão englobadas no tema que você pode utilizar, certo? O trânsito é um fator recorrente na realidade de muitas pessoas. Ok, até aqui. Diante disso, olha, ele começou com um conectivo, né, conclusivo, né? Diante disso, é fundamental analisar a forma como ele se comporta, quem? O trânsito, como fator de ampliação da violência urbana. Até aqui tá ok. Não encontrei nenhum erro gramatical e nenhum erro, certo? De contexto, de coesão, de concisão, de coerência. Dessa forma, qual forma? A forma que o trânsito se comporta como fator de ampliação. Tratar de ações preventivas voltadas a um trânsito mais humano é imprescindível. Ok, aqui eu faço só o comentário que eu poderia trocar a maneira que ele escreveu dessa seguinte maneira, ó, preste atenção. Dessa forma, o tratamento de ações preventivas voltadas a um trânsito mais humano é imprescindível. Eu acho que dessa maneira é mais polido, né? Fica mais polido o seu texto, né? Trocar o verbo aqui por seu substantivo, o tratamento. O tratamento. Não está errado, né? A meu ver não está errado, só que essa troca tornaria o texto um pouco mais polido, certo? Lembrando que para a banca Sebrasp você tem que escrever o texto da maneira mais objetiva possível, né? Não adianta você trazer um texto parecido do Enem, onde você traz um contexto histórico, você vai falar sobre algo científico para você só assim começar o texto, porque a banca não quer isso, ela quer que você vá direto ao ponto e escreva o que ela quer, certo? Então, dessa forma, o tratamento de ações preventivas voltadas a um trânsito mais humano é imprescindível, visto que tais mecanismos podem reduzir modos de violência. Até aqui. Aqui ele cometeu um erro de coesão e coerência, certo? Por quê? Até aqui essas três linhas onde ele escreve essa parte, esse período, ficou muito extenso. Então aqui é uma vírgula inadequada. Eu colocaria aqui um ponto final e a partir de então começaria outro período, certo? Então, visto que tais mecanismos podem reduzir modos de violência, ponto. Ainda assim, devem existir normas que disciplinem certas condutas, certo? Então, até aqui, ponto final, ele teve dois erros, né? Ele errou a vírgula aqui e o erro de coesão, tá? De coesão e coerência, tá? Então, um erro aqui para este aluno, tá? Continuando, agora a gente vai para o desenvolvimento 1. Lembrando que ele escreveu 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. É uma introdução bem direta, tá? Ele já começou falando sobre o trânsito, né? Ele indicou o trânsito, que é o tema da redação. Ele já falou do o fator de ampliação da violência urbana, que está inserido no tema. Ele falou também sobre modos de violência, ou seja, é a violência que gera o que? A barbárie. Então, todas essas palavras, né, esses léxicos, esses sintagmas, eles estão inseridos no tema geral, que é trânsito da civilidade à barbárie, ok? Aí ele começa, primeiramente, verifica-se como o trânsito atualmente tornou-se uma peça que está associada a vários assuntos, entre eles a violência. Até aqui. Olha só, temos alguns erros aqui quanto à escrita, tá? O primeiro erro é iniciar um texto pelo desenvolvimento, tá? Com primeiramente, tá? Quando você inicia com primeiramente, aqui nós temos um adjunto adverbial que ele está deslocado, ou seja, ele está no começo da oração. É para se utilizar a vírgula? Sim, é para se utilizar a vírgula. Só que para o desenvolvimento 1, eu acho muito errado a pessoa começar primeiramente, porque no segundo
desenvolvimento, a pessoa obrigatoriamente, né, o aluno vai ter que obrigatoriamente escrever segundamente, porque você está enumerando. Você está enumerando. Então, devo trocar por inicialmente. É parecido? É, mas é diferente. Inicialmente, verifica-se que o trânsito atualmente tornou-se uma peça que está associada a vários assuntos. Uma peça que está associado a vários assuntos. Aqui eu trocaria peça porque por ferramenta. Tem que ser o mais objetivo possível, tá? Quando você diz que é uma peça, torna-se algo subjetivo. Peça, mas peça, o que tem a ver? Uma ferramenta que está associada a vários assuntos, entre eles a violência. Seguindo essa linha de raciocínio, vírgula, pode-se observar o aumento de conflitos que podem levar à violência, tá? Olha só, outro erro aqui que eu vejo, muito comum, repetição de palavras. Ele repetiu no mesmo período, no mesmo parágrafo, melhor dizendo, a palavra violência, ó, 2 vezes. E está muito próximo uma da outra, tá? Então, deve-se aqui trocar por outra palavra sinônima. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se observar o aumento de conflitos que podem levar a... Aí você vai dizer, podem levar a confusões, podem levar a litígios. Tá, litígios é muito mais interessante aqui do que violência, tá? Porque é um termo jurídico. E quando você escreve termos jurídicos, desde que tenham a ver com o tema, você vai demonstrar para o examinador que você domina o tema. Tranquilo? Por determinadas situações, como discussões, gritos e brigas. Discussões, gritos e brigas, eu posso trocar tudo isso aqui pelo quê? Por conflitos, posso trocar por... Então, coloca aqui embaixo nos comentários o que é que você pode trocar por determinadas situações, como vias de fato. Vias de fato. Uma vez que estes fatores, só que aqui não é estes, esses. Porque esse aqui é um conectivo anafórico. Estou falando de algo que eu já mencionei. Uma vez que esses fatores, no caso mais grave, podem gerar mortes. Uma vez que esses fatores, nos casos mais graves, podem gerar mortes. Olha um erro de concordância nominal aqui, ó. Nos casos mais graves, podem gerar mortes, certo? Diante disso, o trânsito como fator da ampliação da violência urbana atinge diretamente o cotidiano da sociedade, porquanto existe um afastamento social na tentativa de resolver atitudes de modo amigável, indo logo às, olha só, às vias de fato. Olha só, esse período ficou muito longo. Eu acho muito perigoso vocês escreverem períodos longos, porque a probabilidade de vocês errarem é muito maior. Eu escreveria da seguinte maneira, ó, diante disso, o trânsito como fator de ampliação da violência urbana atinge diretamente o cotidiano da sociedade. Ponto. Até aqui. Ao invés de colocar uma vírgula, eu colocaria o quê? Um ponto. Pois existe um afastamento das pessoas ou da sociedade na tentativa de resolver atitudes de modo amigável. Afastamento social, isso aqui ficou um pouco nublado, né? Afastamento social, por que afastamento social? Porque existe sei lá, vamos lá, pessoal, pensa aí. Existe uma cultura na tentativa de resolver atitudes de modo amigável que são mais benéficas
do que as vias de fato. Então eu acho que mais ou menos ele quis dizer isso. Só que ele escreveu tanta coisa e escreveu de uma maneira mais culta, só que no final ficou mais confuso. Ou seja, não adianta você escrever de uma maneira culta, de uma maneira que a ortografia, que a língua portuguesa exige, sendo que você não vai dizer nada. É importante que você escreva sim, mais formal. Porém, é necessário que você diga algo com clareza, com objetividade, com concisão. Ou seja, o que é ser conciso? É eu escrever com menos palavras possíveis, mais objetivo possível, tá? Então, até aqui. Vamos já fazer a contagem dos erros para a minha nota né? A nota de escrita. Essa elevação pode ser vista por meio de número de mortes. Elevação de quê? Aí você deve fazer essa pergunta. Elevação de quê? Pode ser vista por meio de número de mortes, lesões corporais, entre outras, devendo o poder estatal e a população evitar que isso ocorra, tá? Olha só, o texto dele não é ruim. O texto desse aluno não é ruim. O que falta aqui é um direcionamento. E esse direcionamento só um professor de português pode dar para você. Tá certo que a inteligência artificial, ela de um certo ponto, ela sabe corrigir de uma maneira mais rápida, mais eficiente do que um professor, que é um ser humano e que comete erros. Mas um professor de português, ele está altamente capacitado para te orientar. Então, para que você consiga tirar nota muito boa nessa redação e erre pouco, você tem que fazer sim uma mentoria com o professor, tá? E eu faço essa mentoria, tá? Eu faço essas correções. Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que está aí, e vai ser sucesso, tá bom? Então, preste atenção no que você está escrevendo, tá bom? Senão, vai perder pontos preciosos na sua prova. Certo? Então, a gente viu aqui que é importante observar o que eu estou escrevendo. Tem que ser da maneira mais polida, mais concisa, mais coerente possível. Tá, gente? Já reitero a vocês, escrevam o que eu estou dizendo, tá? Escrevam essas dicas, porque aqui é uma aula de redação de graça, tá? É uma aula de redação que vocês podem ser que não tenha nem com outro professor, inclusive de cursinhos. Eu acredito que cursinho online, ele não vai te dar essa orientação fazendo uma correção do teu lado, tá? Então, para isso eu só peço que você deixe o like aí para impulsionar o canal do professor. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando a nossa redação. Outro sim, com o intuito de prevenir mais ações como essas, criar uma formação de maneira humanizada e preventiva se torna indispensável, pois no ambiente das ruas e avenidas é exigido respeito. Até aqui. Outro sim tá ok, tá? A gente pode utilizar esse conectivo para introduzir, da mesma maneira como há demais, a partir desse contexto, entendeu? Tenha só cuidado quando utilizar conectivos que exprimem concessão, exprimem discordância, para não se confundirem com ele. Porque quando você introduz algo com um conectivo, uma conjunção concessiva, uma conjunção adversativa, você pode trazer assim outro significado para o seu texto. Com o intuito de prevenir mais ações como essas, quais ações? Quais ações? Com o intuito de prevenir mais problemas, mais mazelas como essas. É mais específico. Quando você escreve ações, você está generalizando. Quais ações? No intuito de prevenir mais crimes, mais tentativas de crimes como essas.
é necessário criar uma formação de maneira humanizada e preventiva. Ou é indispensável, né, utilizando a mesma palavra que utilizou, é indispensável criar uma formação de maneira humanizada e preventiva. Pois no ambiente rodoviário, trocar isso aqui tudo por rodoviário, é exigido respeito. No ambiente rodoviário é exigido respeito. Quem é que exige esse respeito? A lei, né? A lei exige esse respeito. Dessa maneira, meios como entrega sobre conscientização do condutor por meio de panfletos, reciclagem, do modo mais correto de dirigir, conscientizar sobre a paciência e respeito no trânsito, são exemplos de inúmeras formas de garantir um trânsito mais humano. Olha, vamos lá. Dessa maneira, qual maneira? A maneira humanizada e preventiva. Os meios mais eficientes para conscientizar o condutor é através de panfletagem, reciclagem de maneiras civilizadas, de condução. Olha só, eu estou só utilizando as palavras que ele escreveu, mas de uma maneira mais concisa. Reciclagem de maneiras civilizadas de condução, conscientização sobre empatia, paciência e respeito. Eu posso trocar por empatia? Posso, é a mesma coisa. No trânsito, são exemplos de inúmeras formas de garantir um trânsito mais humano, tá? Essa vírgula aqui ela é inadequada porque nós estamos separando o sujeito de verbo. Não se separa o sujeito do verbo. É um erro crasso. Não cometam esse erro, pelo amor de Deus. Sendo assim, a partir dessas atitudes pode ser constatada a diminuição da violência urbana, sendo necessária uma atenção maior quanto à repressão de possíveis crimes que decorram de ato violento e de fato desumano. Olha só, o erro dele qual é? O que todo o texto tem. Ele está escrevendo textos com períodos muito longos, 3 linhas. Vamos trazer esse texto mais sintético. Sendo assim, a partir dessas atitudes, pode ser constatada a diminuição da violência urbana. Ponto. Nesse sentido, vírgula, é necessária uma atenção maior quanto à repressão de possíveis crimes que decorrem de atos violentos e desumanos. Tirar esse de fato. Olha só, eu estou reescrevendo o que o texto me trouxe. E aqui eu estou estudando vários tipos de conteúdos de língua portuguesa. Eu estou fazendo reescrita de frases, eu estou estudando voz passiva, voz ativa, eu estou estudando concordância nominal, verbal, uso de crase. Então, isso aqui é um excelente exercício para vocês colocarem em prática o que vocês estão aprendendo, não somente na prova objetiva, tá? Então, até aqui é o nosso desenvolvimento 2. Ok? Tendo em vista o que foi exposto na conduta referida no texto, há uma lacuna legal que deve ser cumprida, visto que, consoante ao Código de Trânsito Brasileiro, dirigir afetado por inserção, acredito que ele quis dizer ingestão de bebida alcoólica é um agravante para certa viagem. Olha só, o texto dele tá muito complicado de ler. Olha só, ele colocou 4 linhas para escrever algo que poderia ter se resumido em 2, tá? Aqui é a conclusão. Primeiro de tudo, qual o erro aqui? Ele utilizou várias palavras para
que ele poderia ter trocado por logo, vírgula, em síntese, assim, portanto. Então, todas as conjunções eu posso utilizar para eliminar essa quantidade de palavras. Ó, vamos trocar. Portanto, há uma lacuna legal que deve ser cumprida. Por quem? Aí você tem que dizer por quem. Visto que, consoante ao Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que é a letra maiúscula, ó, porque nós estamos falando de um documento, consoante ao Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob efeito de bebida alcoólica é agravante, ou você pode colocar aqui é crime. Pronto, até aqui. É o crime lá do artigo 316 do Código de Trânsito Brasileiro. Ponto. Nesse sentido, portanto, para certas violações da lei de trânsito, deve haver uma fiscalização maior. Tá vendo que a ideia que ele traz é boa, só que exige que uma polidez maior do texto, tá? Para que ele não perca pontos e concisão, tá bom? Portanto, olha o portanto aqui, que ele era para ter utilizado aqui no comecinho, na linha 25, ele utilizou na linha 29. Portanto, conclui-se que o trânsito está elencado ao contexto da violência e os meios que deverão ser usados por órgãos, por exemplo, Detran e toda a sociedade. Olha só, tanto é que ele escreveu tanta coisa desnecessária aqui que poderia ter sido sintetizada, que no final, ó, ficou sem sentido, ó. Houve o quê? Um paralelismo sintático aqui, ó. Paralelismo, ele escreveu, aí ficou meio sem sentido. Entendeu? Gente, redação é prática. Redação é que nem você andar de bicicleta. Você tem que fazer, você tem que cair para aprender. Então não há como eu aprender sem tentar. Eu preciso aprender, eu preciso praticar para eu aprender. Então é muito importante aqui que vocês vejam essa aula, guardem o que está escrito aqui, vocês podem baixar, podem mandar para quem quiser salvar, mas tenham em mente que vocês têm que praticar, vocês têm que fazer o máximo de redações possíveis. Se você está muito tempo sem escrever, você tem que ter essa observância, porque só assim que vocês vão conseguir ter uma nota boa na redação, tá? Assim, vendo essa redação, há muito erro ortográfico, muito erro de concordância, muito erro de regência. Então, muito provavelmente a nota dele aqui vai ser muito abaixo que 15, que é a quantidade mínima para você ser aprovado, para tirar o perfil. Então, tem que tirar uma nota muito boa aqui, tem que errar o mínimo possível, tem que saber o que está sendo escrito. Então, você só vai saber fazer isso se você se dedicar a partir de agora, né? Dá tempo? Dá sim, tempo suficiente. Vamos lá, você nunca escreveu redação, ou está muito tempo sem escrever, ou você acabou de sair do ensino médio, faça 2 redações por semana, tá? Lembrando que redação para concurso é diferente de redação Enem ou redação pré-vestibular. Você precisa praticar para assim tirar nota boa, tá? Então, deixo aqui a aula para vocês, tá? Meu Instagram é Professor André LP. Fique com Deus, bons estudos, gente. Não deixem de estudar, não deixem de praticar redação e até mais, se Deus quiser. Valeu!